E aí, galera, tudo bem? Então, a missão agora é corrigir a prova da UPF. Nós vamos começar, a gente vai fazer o ano inteiro dessas provas da UPF de 2024, fazendo inverno e verão. Então, vou me colocar no cantinho para não te atrapalhar. Tu está vendo que eu estou aqui com o inverno de 2024. Ah, a prova, ela é a prova A, que se não me engano é a única que a UPF disponibiliza. A peculiaridade da UPF, para quem nunca fez, é sempre ter um artigo. O UPF trabalha muito com um artigo ou ensaio. Raramente os textos são fáceis e tem uma peculiaridade que tu já conhece, que é bastante difícil, assim, para essas provas do interior, e a UPF é a mais difícil prova de português do interior e da capital entre as privadas, porque é bem mais difícil do que a prova da PUC, que é ter um texto só para as 8 questões. Então, se tu entendeu o texto, ok, prova normal e tal. Se não entendeu, a coisa dá uma deslanchada full. Nesse caso, tu vai ter esse ensaio, artigo, ou crônica dissertativa sobre a sociedade do cansaço, clássica expressão desse filósofo sul-coreano aí, Byung-Chul Han, e o texto se baseia nisso. Tu vai notar também que entre as 8 questões, tu vê, são 2 questões a menos do que a PUC. Há uma boa, mas é muito mais difícil. Há uma boa distribuição de conteúdos e também uma carga bastante complexa nas afirmativas que vão ser longas, às vezes muito longas, ou muitas afirmativas. Então, costumeiramente, tu vai ter, ao invés de 3, como na URGS, ou 4, que nem na PUC, várias questões com 6 afirmativas, ou 5 afirmativas com frases muito longas. Então, não é fácil. É aquela coisa que para os meus alunos que lembram, é aquela coisa que tu diz, de repente o PF é um plano B para ti, mas não quer dizer que seja mais fácil do que o teu plano A. Inclusive, se o teu plano A é PUC e o B é o PF, vai sofrer se não te preparar. E é para isso que eu estou aqui. Então vamos lá. Nessa sistemática, eu vou começar sempre te dizendo assim, sobre o que que é a questão, qual é o gabarito, para a gente perseguir com bastante clareza a resposta. Eu vou pressupor, ok, que tu já leu o texto, eu não vou ler. Então, se não leu, pausa o vídeo aqui, volta lá, lê o texto, faz a prova e vem aqui. Esse é um vídeo de correção, ok? Então, não vou ler os textos, nem nessa prova de inverno, nem na seguinte que faremos, que é a prova de verão. Beleza? Então diz assim, no número um, a questão é de texto, correto? Ela vai ter, dá uma miradinha aqui, ó, ela tem 5 alternativas e o gabarito é a letra D. 3, 4 e 5 estão corretos, um e 2 estão errados. Vamos ver por quê? Uma sociedade que tem, a pergunta é a sociedade de cansaço, segundo o texto, é o que que é a sociedade de cansaço? É uma sociedade que tem o trabalho a causa da sua exaustão. Não, não é o trabalho, entendeu? Não te ilude. É essa ansiedade por ter que produzir, por não admitir que tu pode ter tempo livre, correto? O estresse é outro, não é o trabalho. Pode existir o trabalho, que não pode existir a obsessão por ele. Então tá errado primeiro. Uma sociedade cuja produtividade é o tamanho que leva os indivíduos ao cansaço não é a produtividade, é a exigência, a impressão da produtividade. Como na primeira é a obsessão pela produtividade. É isso que está errado. Não é a produtividade. Ah, mas que difícil. Mas, naquela frase que os mais velhos sempre gostam de dizer, eu avisei. Correto? Olha, três. Uma sociedade ideológica, na qual a autoajuda e a crença da prosperidade são elementos motivadores para a positividade e para a produtividade. É isso aí, correto? A, a autoajuda é aquela coisa que ele diz no trecho do texto, tu pode, tu consegue, é só tu querer. Aham, balela, correto? E a crença da prosperidade tá ligada a essa ideia de que a gente precisa produzir tudo aqui e agora, né? A gente precisa ficar rico. Olha a quatro, uma sociedade que desenvolveu uma cultura de que o indivíduo pode e deve ser produtivo o tempo inteiro. É isso que causa o prejuízo da um e da 2. Não é o trabalho, a produtividade, é essa cultura de ser produtivo o tempo inteiro. Tá, mas isso não é produtividade, não. Produtividade é quando eu já fiz. Aqui é a sensação desagradável de ser escravo disso. Isso que é a sociedade do cansaço. E uma sociedade que atribui ao indivíduo responsabilidade exclusiva pelos seus fracassos ou sucessos. É tu que tem que resolver, por isso que tu tem que ser melhor do que os outros, fazendo mais do que os outros e morrendo mais cedo que os outros. Então aqui ficamos com
3, 4, 5 numa questão de abertura da prova difícil. Agora, tu está vendo a questão 2, em que tu vai ter uma nova questão de texto. O gabarito vai ser B, aí tu vai ter assim, ó, verdadeiro, 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 a quarta falsa, quinta verdadeira e a última falsa. O gabarito então da letra B, beleza? Eu vou dar um gabarito aqui primeiro, porque se tu já fez a prova e entendeu, beleza, pode pular essa explicação. Então vamos ver o que que acontece. Olha só. Essas questões da prova do PF, elas dialogam entre si. Então, depende, se tu teve uma dúvida na 1, a 2 pode te ajudar. Se tu acertou um inseguro, a 2 pode te atrapalhar daí. É verdade, é para isso que os caras fazem a prova assim. Então, olha a primeira. Da afirmação de que tal sociedade caracteriza-se na esteira do pensador por um interrupto imperativo da produtividade, ó, o imperativo da produtividade, a sensação, a necessidade que é o problema. Pelo resultado, pelo excesso de positividade, pela velocidade da comunicação e da transmissão de informações, bem como por suas respectivas consequências, infere-se que os níveis de produtividade são positivos, embora levem ao cansaço. Eu te mostrei bem, mas eu acho que eu falei errado, né? É falso, 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 verdadeiro. É isso, né? Falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, correto? Essa aqui é claramente falsa, perdão, não são positivos, são negativos, correto? Por isso que as expressões estão colocadas ali, né? O imperativo e a sociedade do cansaço são negativos. Falsa primeiro pelo positivo, correto? E a justificativa é pior ainda, uma vez que no interruptus, mas é no interrupto que mata o cara. Da afirmação de que tal sociedade caracteriza a estrela do pensador por interrupto imperativo, pela produtividade, pelo resultado, pelo excesso, infere-se a sociedade descrita os elementos, os indivíduos são positivos, o que desencadeia bons sentimentos. Não, é que nem um, são negativos, não são bons sentimentos. Por isso que o nome da coisa é sociedade do cansaço. Como é que vai ser bom? Olha, a terceira também falsa. Ao afirmar que não é preciso muito esforço para perceber que tem se tornado cada vez mais comum um sentimento generalizado de cansaço, fadiga, indisposição e exaustão. Então isso aqui é para matar as duas primeiras. Como é que isso vai ser verdadeiro? O texto reconhece que as consequências oriundas do modo de vida imposto pela sociedade são evidentes para todos os indivíduos. Não, não são evidentes porque as pessoas são escravas disso. Elas aderem a isso sem pensar, entendeu? Então não é que elas saibam e estejam fazendo voluntariamente. Muitas estarão fazendo sem saber, involuntariamente, correto? Falso, então, porque não é evidente. Ao afirmar que vivemos uma sociedade na qual as exigências excessivas foram naturalizadas, todo mundo conhece bem essa expressão aí, né? No trabalho, na vida familiar, nos relacionamentos, nas redes sociais, o texto critica o fato de que o excesso é visto como natural pelas pessoas, o que ajuda a tu entender porque o anterior está errado. É natural, não é evidente que elas estão fazendo alguma coisa errada. E chama atenção para o fato de que isso se estende para diferentes esferas da vida das pessoas, seja para o lazer, lembra? De ficar no celular, seja para o trabalho. Belezinha. Olha agora as duas últimas. Ah, ao asseverar que há metas a serem batidas e objetivos a serem alcançados que não permitem aos sujeitos a pausa, o tempo livre, o descanso ósseo, muito menos a falha, o fracasso, texto critica o perfil empresarial de impor metas a serem alcançadas. Não é o perfil empresarial, né? É o perfil da sociedade. Não é só o empresário que faz isso. Todos fazem isso, inclusive o próprio indivíduo que consente, que naturalizou isso, correto? Na medida que tu naturalizou, o agente já não é mais especificamente um ente privado. Específico, os cidadãos também estão nessa. E ao ponderar que tudo que ocorre em qualquer parte do globo é transmitido de forma síncrona, em tempo real, quase imediatamente, os indivíduos se percebem também obrigados a estar informados acerca de tudo, o que obviamente é impossível, por isso o sentimento de frustração em cadeia. O autor do texto reconhece que o nível de informação pode ser excessivo, porque assim, o fato de estar acontecendo em tempo real, não tem como tu estar vendo tudo em tempo real, né? Porque é tempo real, não tem como estar conectado com tudo ao mesmo tempo. E pondera que a impossibilidade de acompanhar tudo isso é uma das causas de frustração, tá aí? Tu gostaria de estar acompanhando, mas isso não é possível. Ele simula várias vezes isso, né? A quantidade de coisas que nós estamos fazendo juntos dentro de casa e achando que é lazer, por exemplo, correto? Quando na realidade estamos estressando. Ficamos com B aí. Questão difícil de texto, né? Tô te dizendo, dá para passar no PF. Não precisa acertar as 8. Tem gente que vai passar no listão acertando 6, 6, correto? E depois segunda chamada com 4, com alguma sorte. Mas dá para fazer os 6 tranquilamente. Essa aí dá para acertar. Ela é trabalhosa, mas não é difícil. Vocês entendem essa relação? É complexa, mas não. Aliás, perdão, é trabalhosa, mas não é complexa. Correto? Não tem realmente grande dificuldade. A 3, a gente vai ter já uma questão de.
Deixa eu me lembrar aqui que eu não marquei esse aqui. Mas o gabarito da 3 vai ser C. Então, 3 5 e 6. Só 2 e 4 vão estar errados. E, se não me engano, é uma questão também de texto. É isso aí, texto e algum vocabulário. Ao avaliar que na sociedade do desempenho, os sujeitos são compelidos a realizar várias tarefas concomitantemente, inclusive as de lazer, o autor denuncia o fato de que as pessoas acabam sendo forçadas a fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. Mas aí tá louco, né? Foi quase redundante a afirmação. Tipo, o compelidos a fazer várias tarefas concomitantemente é só por causa do vocabulário. Compelido é obrigado, concomitantemente ao mesmo tempo, tá certo? A dois, ao classificar como imperiosa a ideia de que é inaceitável pelo de tempo, o autor reconhece o caráter positivo. Não, imperioso não quer dizer positivo. A pessoa se sente levada, obrigada, ela é compelida, mas não quer dizer que seja positivo, faz mal para ela. Ao refletir que o fundamento teórico da sociedade aporta essa disseminação de uma excessiva positividade que é tóxica e deletéria, o texto chama atenção para os aspectos negativos do perfil da sociedade. Pô, tóxico e deletério. Deletério quer dizer aquilo que destrói, correto? Claro que é negativo. Os quais podem levar os indivíduos ao adoecimento. Perfeito aqui. Três bem certinho. Agora olha bem a quatro. Ao denunciar que é preciso estar bem em todos os aspectos, ainda que no caos, os indivíduos necessitam estar sorrindo, dispostos, disponíveis, bonitos, fisicamente fortes, mentalmente vigorosos. O texto reflete sobre a importância de manter aspectos saudáveis e cuidar da saúde. Não, não, cara, não é isso, não tem nada a ver com esse positivo, não é saúde isso. Isso é hipocrisia da sociedade. Para a gente quer que tu segue produzindo, tu está feliz em ser escravo dessa situação. Isso é uma crítica, não tem nada a ver com essa saúde. Ao julgar como cruel e igualmente equivocada a concepção de que todos os projetos e desejos dos indivíduos dependem unicamente de seus esforços, cruel e equivocada é essa afirmação. O texto anuncia que transferir exclusivamente aos indivíduos a responsabilidade pelo resultado de seus atos é um ato de maldade. Claro, é cruel e equivocado, é claro que é maldade, correto? Aquela falsa meritocracia que a gente também na redação critica. Ao finalizar o texto afirmando que as tristezas, as enfermidades, o erro, as adversidades e imprevistos são componentes dessa aventura a que denominamos de existência humana, negar esses componentes é, isso sim, desumano. O autor mostra a reprovação das características da sociedade atual. Pô, mas é uma crítica à sociedade do cansaço tensional, asseverando que a essência do ser humano não condiz com o cenário que marca essa sociedade. E renova a denúncia de que as demandas que vêm sendo apresentadas aos indivíduos têm caráter cruel, exagerado, que nem na afirmação anterior, super certo. Ok? Não concordamos com a 2 e com a 4. Gabarito da letra C, bem certinho, ok? Vamos ver agora como é que é essa questão 4, questão de nexos. Tá, fechou então o texto aqui, vai ter mais umas coisinhas depois. Agora nós vamos dar um passeio. Deixa eu ver minha anotação aqui para não esquecer de nada. Sobre aquilo que a prova do PF gosta de perguntar. Nexos, classes gramaticais, e depois tu vai ter ah, alguma coisa de pontuação e de sintaxe. Isso é o perfil. Já é um bom volume de conteúdo. Apesar de duas questões a menos, a prova da UPF vai perguntar mais conteúdo do que a PUC perguntaria. Bem mais conteúdo com bem maior dificuldade. Já vai ver agora na primeira. Quando o cara diz assim, ó, o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han define o tempo presente como a sociedade cansaço, sociedade do cansaço. Termo sublinhado é uma conjunção. Eu vou ali na linha 1, só para te mostrar o seguinte, ó. Como a sociedade de cansaço faz isso, é como dizer na linha 1, tu nem vai te lembrar dessa matéria, define o tempo presente como a sociedade do cansaço ou desempenho. Isso não pode ser uma conjunção, olha como é que ele diz ali o sacana, comparativa, porque para ser uma conjunção comparativa e ter uma ideia de modo, correto? Tu deveria ter, o modo está ligado à ideia da comparação, né? Tu deveria ter uma outra conjunção presente depois. Esse como, ele dá uma ideia muito mais de exemplificação do que de modo. Então, tá errada a relação, correto? Então, a número um, nós vamos já descartar. A dois, o tal, vocês estão ligados que tal funciona como essa sociedade, né? Caracteriza na esteira do pensador por um interrupto imperativo pela produtividade.
o termo sublinhado e tal, é um pronome demonstrativo super ok. E retoma anaforicamente, retoma, se refere a um caso anterior à sociedade do cansaço, tal sociedade, correto? É como dizer essa sociedade, essa e não esta, ok? Anáfora, retomada anterior. Catáfora, uma retomada posterior. A projeção para frente, que se faz menos em texto, em redação quase nunca. O que tu faz é a anáfora. A 3, o bem como, é uma conjunção aditiva, correto? Não só bem como, não só, mas também, e pode ser substituída pelo e. Bem tranquila e essa relação praticamente gramatical. É que nem a 4. Quando as questões são assim, pode confiar. A pergunta é bastante tradicional. O mas que tu está vendo ali na 4 não vai dar ideia de dúvida, né? Mas a ideia de negação. Que não tem, cara, não tem conversa, tá errado. Não tem negociação, mas nunca vai dar ideia de dúvida. Como na 5 por isso ele diz que é uma conjunção explicativa. Não, não. Por isso é portanto, é conjunção conclusiva, correto? Não tem, aí também não tem discussão. Aula de Nexus, módulo 13, aula um de Nexus, ok? E depois o ainda que tem uma série de explicações ali e tal, mas fundamentalmente só tem uma expressão que precisa ser avaliada ali, né? Que é quando ele diz que é uma conjunção concessiva, ok? Ou seja, da ideia de negação, que é especificamente a classificação do ainda que e o seu sentido. Então a 6 vai estar correta. Tinha até me esquecido de dar o gabarito antes aqui, né? O gabarito é letra D, Dinamarca, 236. Beleza? Na 5 a gente volta para o texto, mas agora é bem mais ameno, tá? Que é para tu acertar uma pelo menos. Hum, sem passar tanta vergonha. Agora, ainda assim tem umas afirmações sacanas. O gabarito aqui nessa de texto é Equador. Tu já quer te derreter pela A, ó. O texto destaca a importância de aumentar as exigências pessoais para alcançar o sucesso. Não, elas já são grandes demais. Não tem que aumentar nada, tem que diminuir, correto? Depois, o texto reconhece a necessidade de desacelerar e buscar um equilíbrio na vida moderna, mas o texto não é sobre isso. Tipo, existem altas exigências, mas ele não fala de equilíbrio. Ele não dá o outro lado, ele não faz o contraponto, correto? Isso é uma redação unilateral, ou melhor, um artigo, né? Unilateral, criticando a sociedade de cansaço. Ele não diz como resolver, correto? Se tu pensar bem, isso é mais uma redação, por um lado, do Enem, porque não tem contraponto. Outras pessoas que não têm a vida assim, ele não fala isso. Então não tem um equilíbrio no texto, muito sacana. Eu espero que eu explicando agora tu te ligue nisso, por isso que tá errado. Ele não menciona o equilíbrio jamais, entendeu? Ele menciona o desequilíbrio, o caos, mas não como chegar no equilíbrio. Não tem contraponto. O texto promove a valorização da meritocracia e do esforço pessoal. Bobagem, isso aí, né? Essa aí, se tu marcou, essa aí te liga. Tu não entendeu o texto, volta lá. Porque ele questiona a meritocracia e o esforço pessoal como garantias. O texto culpabiliza os indivíduos por seu sucesso. Jamais. Isso quem faz é a sociedade. O texto critica que a sociedade faz isso. E agora tem que ser resposta, né? O texto testa uma crítica à cultura do desempenho e à pressão por produtividade excessivas, claro. É isso que não pode, entendeu? Produzir excessivamente e ter a cultura do desempenho absolutamente individual. Beleza? Muito bem, vamos ver agora aqui em cima. Classes gramaticais, a questão 6 ele quer saber aonde tem preposição, se o elemento é preposição ou contém uma preposição. Porque tu já está vendo que vai ter uma crasezinha ali, né? Que essa crasezinha vai conter a preposição. Mas só para não falhar que nem nas anteriores, o gabarito da 6 é a um 3 4 e 5. Só a 2 vai estar errada. Vamos ver. Bom, aqui se tu craseou, não precisa nem analisar, né? Lembra que crase é preposição mais artigo ou preposição mais pronome. Então aqui vai ter preposição. Esse as no plural não pode mais ser preposição. Ele está no plural, não tá? Então ele é artigo. Tá, mas a preposição não poderia estar ali escondidinha, não, daí teria crase. Esse as aqui é o artigo de as exigências, os pressupostos, por exemplo, correto? Tu vê, né, os caras pedindo uma questão de classes gramaticais no vestibular de medicina, o maior vestibular de medicina privado do Rio Grande do Sul, quase 80 por vaga, e o cara tá descendo a régua, lembra da aula de crase? Ele desceu a régua para deixar mais difícil e não para facilitar para ti. O que que é na 3 compelidos a realizar?
preposição regência de compelidos. Na 4, assistimos a palestras, o que que é aquele a presença, regência de preposição de assistimos ao VTI no sentido de ver. Não tem artigo ali, né? Singular e plural. E olhadela no singular, no celular, aliás, a cada semáforo. O que que é esse A que está antes de masculino, ó, que não variou antes de masculino, preposição, beleza? Então, afora o artigo da 2 o gabarito é tudo preposição. Belezinha? Então vamos na 7. 7 é uma questão de aspectos sintáticos morfológicos variáveis, ok? E a gente vai ter o seguinte: é para assinalar a correta. O gabarito já vai ser a letra A. E ele diz assim: ó, aqui é pontuação, correto? Tem uma ênfase maior em pontuação. Tudo que ocorre em qualquer parte do globo é transmitido de via síncrona e em tempo real, quase imediatamente, os indivíduos se perdem, também obrigados a estar informados. É possível inserir uma vírgula após imediatamente, seria vírgula e os indivíduos, né? Para separar orações de sujeitos diferentes. Tal como ocorre, a gente tem que avaliar a atenção do indivíduo se fragmenta, vírgula, e a superficialidade do pensamento se espraia. Na primeira oração é a atenção se fragmenta, e a segunda, a superficialidade que se espraia. Nessa frase, é, tudo ocorre em tempo real, é transmitido. Tudo que ocorre em qualquer parte é transmitido. Está aí primeiro sujeito e verbo. E os segundos indivíduos se percebem, segundo sujeito e verbo. Então, realmente são sujeitos diferentes, poderia ter vírgula, correto? Está certo a letra A, questão de pontuação resolvida. Mas na B, nossa trajetória existencial é muito complexa e diversa. Teria vírgula depois de existencial? Nossa trajetória existencial, vírgula? Não, cara, sujeito e verbo, tá maluco. Ok? Mas aquele nossa preposicionado, não tá deslocado. Preposicionado, cara, tu tá louco. Não, mas, o meu, que isso? Nossa é o pronome possessivo, não é em mais ossa. Não tem nada preposicionado ali. Nossa trajetória existencial é o sujeito, correto? É diferente da C. Na sociedade de desempenho, vírgula, isso é um adjunto adverbial deslocado. Os sujeitos, esses os sujeitos são compelidos. A vírgula se justifica em razão de que sinaliza um aposto. Aposto não tem preposição. Aposto não começa a frase. Tudo errado aí na C. Erros básicos. Eu te prometo que tu vai ver isso aí. Mas na pontuação, correto? Na D, para garantir a correção gramatical, vírgula, na frase fundamento. O que que é essa vírgula depois do para garantir a correção gramatical? O que que é esse para que a gente usa na correção do Enem para dar ideia de finalidade? Conjunção final, correto? Esse para não é preposição, esse para é a fim de garantir. Então, isso é uma conjunção final que está numa oração adverbial deslocada. Não pode ser uma subordinada adjetiva restritiva, correto? Lembra que a oração adverbial ela é móvel, é saída para tirar do lugar, não tirar da frase. É para mudar de posição. E a oração adjetiva restritiva, mais um erro importante, os caras da UPF são fogo, né, cara? Ela só tem pronome relativo, que, quem, qual, cujo, quanto, onde. Não é compara. E a oração adjetiva restritiva nem tem vírgula. E aí, tudo errado. Essa D é muito ruim. Se tu marcou D, vamos revisar a pontuação, tá? E a última na letra E, que também é uma pergunta bem comum, as aspas para apontar o discurso direto livre, ninguém falou, né, cara? Tem ninguém falando ali, correto? Deveria ter referência a um falante, deveria ter um diálogo, e não é o caso aí, correto? Beleza? Muito bem, questão de pontuação com aspas. Ficamos com a letra A, questão difícil, cheia de nuances. E na 8 a gente tem uma questão sobre análise sintática interna, o gabarito é B. Cara, tu vê que eles gostam de brincar, né? Tu te lembra como é que era a 3 lá que nós marcamos antes? Era 3? Não, era a 2 que o gabarito era B. E o gabarito era falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora eles estão te dando na última, 8B de novo. E é tudo o contrário. É verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso. Cara, acho que eu não sou bobo. Olha primeiro, que vai dar verdadeiro. Tem se tornado cada vez mais comum o sentimento de generalizado de cansaço. O sujeito é o sentimento de generalizado de cansaço tem se tornado. Perfeito, certo, é a primeira. Byung-Chul Han, no livro A Sociedade do Cansaço, apresenta uma hipótese muito sugestiva. A expressão uma hipótese exerce a função de objeto direto, apresenta uma hipótese. Lembra como é que tu classifica o objeto direto? Substantivo sem preposição que acompanha o verbo. Perfeito. E uma hipótese que é muito sugestiva.
parece sugestiva, se apresenta como sugestiva. Tem o verbo de ligação subentendido ali, e isso é o chamado predicado verbo nominal, matéria de sintaxe, lá no módulo 15. Veremos, vai demorar um pouquinho, mas veremos. Ah, então tá certo a segunda. Na sociedade de desempenho, a expressão do desempenho tem uma função de adjunta nominal. Essa é a preposição de sociedade, correto? Certo. Agora, olha essa. Não é preciso muito esforço para perceber que tem se tornado cada vez mais comum um sentimento de generalidade e cansaço. Tem se tornado flexionado no pretérito. Como é que vai estar no pretérito se tem está no presente? É tem se tornado, vem se tornando. É claro que não é pretérito, correto? Para o verbo estar conjugado no pretérito, o verbo tem que estar no pretérito, né? Com perdão da redundância. Se está no presente, adivinha qual vai ser o tempo presente, né? Se tu errou essa, te liga, correto? Mais uma verdadeira agora. Na oração, tudo que ocorre em qualquer parte do globo é transmitido de forma síncrona em tempo real, ou quase imediatamente. O quase é advérbio de intensidade. Quase, um pouco, mais ou menos. Claro que é advérbio invariável e com ideia de intensidade. E a última. É preciso estar sempre bem em todos os aspectos. O bem é advérbio. Será que é advérbio? Ele não é complemento do verbo de ligação estar bem. Qual é o valor do complemento de ligação? Adjetivo, né? Complemento tem que ser adjetivo e não advérbio, então tá errado também. Maravilha, fechou? Muito bem. Eu vou parar aqui de pausar um pouquinho para poder, com segurança, mudar para a prova agora de 2024 também, porque às vezes um apronta essa, né? Tu muda de prova e eles não te acompanham, que é uma prova que eu acho um pouco mais fácil. Talvez com o texto um pouco mais acessível, talvez com perguntas um pouquinho mais curtas. É tudo aquilo que a sensibilidade, de repente, assim, 30, 40 minutos que vai ter para fazer essa prova, te ajudam, ok? Então vamos lá de novo no share. Agora nós estamos no share do vestibular de 2024. Agora estou no verão de 2024, onde caiu esse texto da Barbie. Uma hidratadinha. É importante tu vires na prova da UPF a questão da modernidade e atualidade do sistema. Os caras adoram pedir o que está acontecendo agora, nesse exato momento. E a Barbie era um sucesso ano passado, bem significativo, ano passado e retrasado, né? Então esse texto, ele faz uma interessante, não é uma crítica da Barbie, mas uma crítica desse mundo que a Barbie representa. Essa é uma definição bem importante desse texto aqui. O texto é claramente uma resenha. Tá ligado que eles gostam de textos que misturam um pouquinho o dissertativo com o argumentativo e aliás, o dissertativo com o narrativo, né? Um pouquinho de crônica, um pouquinho de ensaio, sempre bem escritos e sobre situações complexas e presentes, ok? É top. Eu não estou te dizendo para te amedrontar. A gente tem excelentes resultados na UPF, mas é complexo. Nem sempre é tão complexo assim, mas não pode ir de sangue doce. O texto um, aliás, a questão do texto é a interpretação mesmo, correto? Então diz assim, ó, o texto Barbie é uma crítica divertida, inteligente e surpreendente, resenha. Há um ícone que moldou gerações, tem como finalidade destacar características do filme que alude. Então, a interpretação de texto aqui, o gabarito é C. Tá? O chancelamento dado pela Mattel, que é a empresa que foi gravada, para uma obra que critica sua própria criação, que subverte o contexto de criação da boneca. Não. O contexto de criação da boneca está lá, vai ser sempre o mesmo, correto? A Mattel, sei lá, porque eu não curto muito a Barbie, continua vendendo, fabricando a Barbie pela mesma razão, correto? Foi apenas uma atitude politicamente correta deixar fazer o filme, mas o contexto de criação da boneca não mudou. A sugestão de que ao fazer o filme faltou uma vírgula ali, vocês viram? É a sugestão de que vírgula, ao fazer do filme Conto de Fadas, vírgula. Ah, prova da UPF, te liga. A diretora subverte a representação do que a boneca é para o mundo. Não, não subverte. Ela critica realmente o que é essa representação. Não subverteu nada, o papel dela está lá, ok? É porque ela fala do conto de fadas, não é uma realidade. A Barbie não volta para a realidade, termina no conto de fadas. O choque provocado pelo filme é evidenciar questões que são uma realidade cotidiana na sociedade e que já são normalizadas pelas pessoas. É isso, é simples a fórmula da Barbie, né? Ela narra aquilo que é
em que as pessoas parecem satisfeitas até que tudo começa a dar errado, tá? O Ken enlouquece e se apodera do reino da Barbie, correto? Tá aí a resposta. Quem tá errado na D? O cara é feminista e sobre o feminismo do filme, razão pela qual sua personagem ou sua principal mensagem é passada para o público feminino, o filme não é sobre feminismo, né? Então, antes pelo contrário. É sobre situações contrárias. O feminismo é uma crítica dessas situações. Questionamento sobre Barbie seria o ideal a ser seguido quando o assunto é a busca pela ascensão das mulheres e pela igualdade na sociedade. O assunto não é esse. O assunto é essas mulheres que vivem no limbo lamentável do machismo e acham ótimo, ok? Então, dois, um texto e dois agora, nexos. O que se refere aos elementos colisivos presentes, observe ser apresentado a seguir, os conectivos destacados indica a correta. O gabarito vai ser Equador. Vou subindo aqui para aparecer tudo, tá? O segmento de forma alguma introduz uma explicação, mesmo estando na oração principal. Isso é uma junta adverbial, né, pessoal? De forma alguma é uma relativização. Aliás, perdão, de forma alguma é o nexo de negação, correto? De forma alguma ameniza, não ameniza. Então não é explicação. A expressão, pelo contrário, antecipa uma relação de alternância, é de negação, correto? E introduz uma oração principal, e não uma oração opositiva, tudo errado. A expressão ainda assim introduz uma ideia de esclarecimento dentro de uma oração adversativa, ainda assim é negação. É o mesmo ainda que é concessivo que ele vai usar aqui embaixo. A expressão nem que introduz uma ideia de adição negativa, nem que seja de canto de olho, não é negativa, é tipo pelo menos, é uma adição de ressalva na realidade. E finalmente a Equador, que é a ideia, o como introduz uma conjunção comparativa, iniciando uma oração subordinada adverbial. É como dizer, deixa eu encontrar o como aqui, tal qual uma charge que resume. Lembra que o como tem que ter o verbo, comentei na outra prova, tá aqui o resume, beleza? Aí suamos, mas deu o resultado mais esperado mesmo. Olha o tamanho das alternativas da 13, cara, estão de sacanagem, que é as interpretações de texto, tá? O gabarito aqui vai dar a letra D. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá, daí diz assim, ó. A primeira vai dar verdadeiro. Barbary foi o ícone representativo das mulheres ideais, o motivo de ira por parte dos movimentos feministas por representar algo idealizado mais por um mundo masculino do que por elas, mulheres mesmas. Férias que a idealização que se atribuiu à boneca não se deu a partir de uma ideologia feminista, mas sim com base no olhar machista sobre a mulher tida como ideal, claro, né? A quantidade de vezes que até do Enem já se criticou a Barbie pelas suas proporções bizarras, por uma cintura fina praticamente impossível, correto? Física e, digamos, psicologicamente a gente só sabe da Barbie do filme, né? Mas dá para depreender alguma coisa do físico da boneca, da sua quase anorexia. É uma questão que não é feminista, né? E sim machista. Então, a primeira é verdadeira. Pode escrever que a diretora Greta circula de maneira exemplar em dois mundos real e imaginário, subvertendo a lógica. O texto reconhece que a diretora reproduz padrões característicos de uma realidade, da realidade de uma sociedade marcada por questões paradoxais no que concerne ao feminismo versus o patriarcado. Não. Na realidade, essa situação, essa colocação está errada porque o real e imaginário é o real e a ficção, né? Não é o feminismo e o patriarcado, é a vida das pessoas e a sociedade machista, correto? Não é o feminismo, não é a postura política, é a vida comum, correto? Naturalizada. Então ela é falsa. Da ponderação de que a ditadura. Opa, isso já foi, né? Não, essa aqui é a terceira, sim. Da ponderação de que a diretora Greta. Isso, só para não, eu não pular, porque são tão grandes as afirmações, né? Cria um produto que critica seu próprio consumo com a chancela da empresa. O texto sugere que a empresa responsável pela boneca incentiva uma reflexão sobre o consumo de brinquedos e sobre os impactos decorrentes. O texto não diz isso. Eu duvido que a Mattel tenha esse sentido também. Na realidade, ela chancelou por uma impressão politicamente correta, para não ficar antipático. A Mattel proibir o próprio consumo, porque ela vai continuar vendendo boneco. E já há uma série de Barbies que são um pouco mais diferentes. Então a Mattel podia fazer isso aí sem ser contraditória, correto? Mas ela não incentiva, tu entendeu? Não está fazendo isso para incentivar em escala, né?
Vamos agora àquela que vai ser verdadeira. Vai dizer assim, ao ponderar que o espectador se vê em um filme dentro do filme, contrapondo sua realidade com o mundo, o contraponto da Barbie Land, o texto atribui ao filme a capacidade de fomentar o seu espectador no seu pensamento crítico, é claro, né? Que tu vê a Barbie numa situação de deslocamento, numa vida que não é ideal, não era o que ela queria. E na penúltima, então a anterior é verdadeira. Ao afirmar, eu não imaginava que o dia pudesse escrever isso, mas Barbie é um filme necessário. O autor do texto mostra hesitação ao compartilhar com o interlocutor o sentimento de que apreciou um filme de boneca. Não, né? Tem nada a ver com um filme de boneca. Ele não está preocupado com isso. O rapaz que escreveu o texto, muito bem escrito, por sinal. Ele está impressionado de que foi feito a partir da Barbie, que não é pela boneca, mas pelo machismo que ela envolve, um filme legal. Essa aqui é a peculiaridade. Falso, então. Ao finalizar o texto afirmando que, ainda que a embalagem venda apenas o hype de uma vida cor-de-rosa, Barbie é um filme da melhor qualidade, o autor defende que a essência do filme vai muito além do senso comum, que foi criado a partir do estereótipo. Tem muito mais coisa para dizer da Barbie do que a própria boneca poderia imaginar. Não é apenas uma questão de crítica ou de negação, mas tem conteúdo, tem essência a Barbie, quem diria, né? Então aí a 3, o gabarito é letra D de Dinamarca. Beleza? Questão complicada, né? A gente sofreu bastante para fazer. Demora, ok? Olha a 4 que é uma questão de nexus. Tu notou que o PF repete, né? 4 já vem te preparando que é nexus. Aí eu vou agilizar um pouco a nossa relação aqui, porque as perguntas mais tradicionais do PF não tem o que fazer. O cara disse que, porém, da ideia de consequência. Nunca. Não tem essa hipótese. Aula um, Nexus, módulo 13. É negação, conjunção adversativa, correto? Na realidade, a família do porém, tu te lembra? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, o entretanto da letra B nunca vai dar ideia de explicação. Errado. O entretanto é negação. O além de construções dando ideia de distanciamento. Não, que distanciamento, cara? É adição, correto? O por isso, a letra D, finalidade. Finalidade é para, fim de, com objetivo de, correto? Por isso caiu na outra prova, falamos agora 10 minutos atrás. Consequência, conclusão, correto? É sinônimo de portanto, beleza? E tomara que a letra E seja a resposta, porque a questão 4 acabou, ainda que é concessão. Beleza? Muito bem. Então vai dar ideia de concessão, negação, como tu quiser. Questão de nexos que deve ser, essa deve ser fácil, ok? 5, questão de estruturas pronominais. Que eu vou tentar não voltar no texto, daí tu pode voltar se tu tiver dúvida, né? O gabarito é letra A. Já matamos a letra A ali, tá? Em que o isso faz uma reflexão integral aquilo que é apresentado antes do texto, tá? Isso é sempre a frase toda anterior. Faz uma referência frasal, correto? Por isso que vai estar certa a letra A. O que vai acontecer? Agora a gente vai ter que voltar um pouquinho para o texto, né? Nas linhas 11 e 12 da questão, esse problema é uma anáfora pronominal, mas não se refere ao mundo real. Dá uma olhadinha ali, para nós deixar na mão, linhas 11 e 12, né? Então, aqui na linha 11 e 12, o esse problema é. Tan, tan, tan. Ó, para entender o que está acontecendo, o problema é que ela não entende o que está acontecendo na reviravolta do quem. Então, o problema é esse, não o problema é ser o mundo real, que ela nem conhecia ainda. Na C, uma odisseia do espaço não deixa dúvidas disso. O termo disso recupera a expressão conto de fadas e é uma anáfora pronominal. Vamos lá de novo na linha 14. O que recupera esse disso na linha 14? Olha só. ah, a diretora não pede para de contextualizar e a Odisseia no espaço não deixa dúvidas disso, é de contextualizar. É uma referência pronominal, correto? Então tá errada C e a D. Vamos ver ali, ó. Em outras palavras, é claro que a solução lá tem resposta K, e com isso recebemos o convite para entrar na aventura. Com isso é a frase anterior. Fica claro que a solução lá tem resposta K, correto? E essa, a letra E é a pior de todas. Convivemos com isso e pior para as mulheres que nem sempre têm alternativas para lutar contra essas posições. O isso refere-se à expressão essas imposições. Não. Porque o isso faz uma referência anafórica anterior e não a expressão que vem depois. Aí não precisaria nem ir no texto. Beleza? Então ficamos com letra A na 5.
Vamos lá de novo, falta pouco, 6, 7, 8. Agora a gente fica naquelas questões de sintaxe e pontuação, tá? Então, ele diz que de maneira inteligente, na letra A, é uma locução de verbal de comportamento. Não é de comportamento, nem tem essa classificação, é de modo errado A. Gabarito é D aqui, senão eu vacilo de novo. Na B, aquela vírgula antes do E não se justifica porque o E enumera elementos. Não, são sujeitos de duas orações diferentes. Também caiu na prova anterior, tá vendo? A prova se repetindo, o E com sujeitos diferentes. Na C, o acento de crase se justifica. Não, tá errado. Tá errado o acento ali. Tá antes de um artigo, é claro que não se justifica. Na D, que tem que ser resposta. Para entender o que está acontecendo, vírgula, deveria ter a sua oração para separar uma oração reduzida de gerúndio, correto? Que termina ali. É, eu até diria que também podia ser uma final para tentar, a fim de tentar. A questão está mais ou menos, hein? Mas é que depois as respostas outras são muito ruins. Convivemos com isso. Na letra E, pior para as mulheres que nem sempre têm alternativas, ou tentam plural acentuado, porque acentua o sujeito plural dos verbos convivemos e não. Nós sabemos que essa regra aí dos sujeitos plurais por ter e vir, por ter e vir, é para eles têm, eles vêm. É para a terceira pessoa no plural e não primeira. Até porque se o verbo é tem, ele não vai ter como sujeito nós, não. Vamos combinar, ok? Ficamos com a letra D, que não é a melhor das respostas, mas é o que nós temos. Cara, e aí agora vem um conselho, uma dica importante de última hora, assim. Tem que dar uma estudadinha em colocação pronominal, né? Porque aqui o gabarito vai dar B3 dessas cinco estão certas e duas estão erradas. E é bastante polêmica, assim, né? A três tem que estar errada, correto? Porque tu está começando a frase com nos. E eles também dão como errada dois, que nada puxa para frente. Tem só o sujeito Barbie e o cara também coloca. Na um o por tem o valor adverbial como conjunção subordinativa. Na 4 tem o quem. E na 5 tem o da qual. Quem e da qual pronomes relativos que atraem daí. Ok? Mas esse negócio aí tá meio bizarro, entendeu? São questões bem no limite. E enquanto na 8 também vai dar B, só que daí é 2. Ok? Deixa eu só marcar aqui. Então aqui é a colocação pronominal que vem caindo na 7 há muito tempo. E na 8b, tu tem classes gramaticais, como também caiu. Tu vê que essa prova, em termos de conteúdo, praticamente clona a anterior do inverno, né? Ele quer saber onde o C é pronome reflexivo. É na um e na 2 nessas duas apenas, ó. Ela acorda e vê ela mesma em crise. O espectador vê ele mesmo dentro de um filme. Já na 3 o de se locomover é insta-eliminação, porque tu não tem sujeito presente para ser pronome reflexivo, como se desse vida conjunção. E se de alguma forma conjunção condicional. Ficamos apenas então com um e dois. Beleza? Cascudinha a prova, né? Vamos combinar. Eu espero que tu veja que tem que ter uma certa flexibilidade, jogo de cintura, tem que ter conteúdo para fazer essa prova do PF. Mas estamos aqui para isso. Se tu precisar de ajuda, me chama aí. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.